Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre quanto pode chegar um detector a nível de profundidade. Primeiramente, vocês precisam entender como nós medimos a profundidade. A maioria dos equipamentos, eles não vêm com a escala em centímetros, por padrão eles têm a escala em polegadas. Converter para centímetros é bem fácil. A cada 2 polegadas a gente converte aí para 5 centímetros, deixa arredondado. Então a maioria dos detectores de entrada, eles têm a capacidade incrementada a cada 2 polegadas. Eu tomei como exemplo aí o detector Equinox, que no caso é a mesma configuração do Vanquish 540. Então, o primeiro nível são 2 polegadas ou 5 centímetros, que aí está em milímetros, mas é centímetros, só converter para centímetros. 4 polegadas seria 10 centímetros de profundidade, 6 polegadas 15 centímetros de profundidade, 8 polegadas 20 centímetros e mais de 8, aí assim não tem uma medida certa. De forma geral, eu dividi aqui os detectores de metais em 3 níveis. A maioria dos detectores comuns, os mais simples de hobby, eles atingem em média uma profundidade de aproximadamente 10 polegadas, que seria 25 centímetros. Então essa daí seria a profundidade média que um detector de metais doméstico, comum, mais simples, os mais simples, com a bobina de estoque, atinge. Os detectores mais robustos, ou de maior potência, ou que já tem algumas tecnologias mais atuais como multifrequência, podem atingir até 45 centímetros de profundidade, com a bobina um pouco maior, com algumas alterações que a gente vai conversar mais na frente sobre elas. E os detectores especializados, que a gente não vai conversar aqui, são detectores específicos para caça de tesouros muito profundos. Eles conseguem atingir uma profundidade de até 20 metros, ou seja, para caçar de tesouros profundos, para buscar canos subterrâneos, detectar jazidas de minério muito profundas. Então esses detectores eles são especializados para isso. São máquinas realmente muito grandes e eles não detectam coisas pequenas, geralmente é para objetos grandes e a um grande nível de profundidade. Só uma ressalva que eu coloquei aí: hoje não existe nenhum detector com a precisão de 100% de profundidade. Além disso, existem algumas variáveis como a mineralização do solo, se o solo contém muito ferro, muito sal e outros tipos de minério que causam interferência, a composição metálica, que o objeto ele é feito, o tamanho, a forma do objeto, a posição, a orientação que o objeto está, o tamanho da bobina, os recursos que tem disponíveis no seu detector, enfim, tem uma gama de variedades que vai determinar qual tipo de profundidade, até que profundidade ele vai pegar alguma coisa. Então a gente vai estar falando aqui mais ou menos, vai estar falando de profundidade média. Não quer dizer que um detector que atinge uma média de ali, como hobby, que ele vai até 25 centímetros, não quer dizer que ele não vai achar algo a 30, 35 centímetros, vai ser mais difícil, mas dependendo do objeto, ele vai conseguir identificar sim. Por exemplo, um pedaço de cano enorme, eu creio que a 40 centímetros com certeza ele vai dar algum tipo de sinal. Como acontece muito, que a gente vai estar olhando, está caçando na praia, por exemplo, você passa, um objeto lá dá 3 de profundidade, você acha que ele está a 15 centímetros, você começa a cavar, quando você pensa que não, você já está quase 50 centímetros cavando e tira um pedaço enorme de cano. Isso é comum acontecer. Então, quando o objeto é mais fundo do que o que está sendo informado, quer dizer que ele é um objeto que não está fora do padrão, não se adequa àquele tipo de padrão que o detector está tentando interpretar. Ele é um objeto com a programação um pouco diferente. Então vamos falar sobre a questão agora dos objetos. O primeiro fator que influencia é o tamanho do objeto que está sendo identificado. Aí a gente tem um exemplo de um objeto pequeno, aí não quer dizer que é moeda nem nada, mas é um objeto pequeno, um objeto de tamanho médio e um objeto de tamanho grande.
Em certa profundidade, o objeto pequeno ele não vai ser identificado ou vai ser identificado de forma um pouco diferente. Quanto mais profundo, maior vai ser o arco daquela frequência. Então ele vai começar a ter mais deficiência no retorno daquele arco do pulso eletromagnético. Então aqui ele vai bem rapidinho. Aqui ele vai começando a demorar mais. É igual, vou fazer aqui um comparativo. Seria como uma lanterna. Uma lanterna comum para uma lanterna de grande potência. Chega um ponto que a luz da lanterna comum ela vai conseguir clarear mais. Ou seja, você vai clarear alguma coisa e a partir dali você não consegue enxergar mais nada. Aí você pega uma lanterna um pouco mais forte, na mesma distância você consegue clarear mais longe. Então seria mais ou menos isso, fazendo um comparativo. Aí tem a questão exatamente da potência e da questão que ele vai falar mais na frente sobre a bobina. Mas por padrão, chega um ponto que o objeto muito pequeno ele não consegue ser iluminado, digamos assim, pela radiação emitida pela bobina. Então começa a haver falhas, começa a haver reconhecimento incorreto daquele objeto. Na dúvida, cave. Se você também não tiver dúvida, cave do mesmo jeito. Pelo menos dê uma ou duas cavadas para ver se tem alguma alteração. Mesmo que seja algo ruim, porque no final, se tiver profundo, no final você pode se surpreender. Eu já me surpreendi várias vezes em achar alguns objetos valiosos começando com um sinal ruim. E a maioria dos meus companheiros, amigos detectoristas também já tiveram esse mesmo tipo de experiência. O segundo fator que influencia é a forma do objeto. Então os objetos largos, né, arredondados, com área, com densidade grande, como anel, moeda, caixas, baús, celular, ele vai ser mais fácil de ser detectado do que um objeto comprido, fino. Até porque a área dele é maior, é uma coisa que é difícil de ser detectada, né? Prego, corrente, se ela estiver muito aberta, tiver um bolo de corrente, você não consegue detectar. Mas se a corrente estiver estirada, como a maioria das vezes, a pessoa não vai perder do pescoço a corrente toda enrolada, né? Geralmente ela cai e fica aquela linha. Então ela vai ter mais dificuldade de ser detectada. Então, alguns equipamentos com bobinas muito grandes não conseguem pegar correntinhas, essas coisas, exatamente por isso, pela questão da disposição do material. Por ser muito fino, ele não vai conseguir identificar. O arco passa pelo equipamento, volta, mesmo que ele esteja raso, esteja perto da bobina, muitas vezes ele não consegue enxergar. Quase esfregando na bobina, ele não vai conseguir enxergar. É devido à questão do funcionamento da bobina. O terceiro fator que influencia seria a posição do objeto. Ou seja, um objeto, aí temos exemplo dessas moedas. Uma moeda deitada no fundo ela é mais fácil de ser identificada do que uma moeda que esteja em pé, porque a área onde o campo magnético vai bater ela é maior. É aquela questão de quando você perde uma agulha. Você perder uma agulha deitada, você ainda olhando você consegue ver o brilho dela, mas imagina você perder uma agulha e cair em pé. Acho muito difícil você conseguir enxergar. A quarta observação é quanto ao tipo de material que é feito o objeto. Metais menos condutores, né, como o ouro, o chumbo, o aço inox, ele não é tão condutor quanto a prata, aí, por exemplo. Eles são mais difíceis de ser identificados também, porque o pulso eletromagnético, quando ele envia esse pulso e ele retorna, tem uma alteração, tem uma oscilação. E alguns metais, por não ser tão condutores, retornam pouca oscilação. E por isso que alguns metais são mais difíceis de ser achados no fundo do que um metal muito condutor. A prata, vocês sabem, né? Eu acho que a maioria que faz detectorismo sabe que uma das coisas mais fáceis de se achar na praia é lacre de alumínio, que é muito condutor. As próprias latinhas de alumínio, que dão um sinal lindo, mas lindo em partes, porque é um sinal muito alto. Geralmente você já desanima quando acha esse tipo de sinal, porque precisa ser uma peça muito grande de algum metal nobre. E a pratinha, né? A prata, geralmente elas dão sinais lindos e estáveis. Outros materiais que dão sinais estáveis é o cobre, por isso que a maioria dos fios são feitos de cobre, latão. Eles dão sinais altos porque são muito condutores. Agora os metais que dão sinal baixo,
eles geralmente são detectados em profundidades menores, como ouro, o inox, né, que o inox geralmente tem nitidez bem baixas, e alguns outros tipos de metais. Bom, bora falar agora sobre alguns detectores de metais, a que profundidades eles chegam. Vamos começar pelo Vanquish, que foi o primeiro detector da nova geração que eu adquiri. É o meu xodó, inclusive eu fiz um review completo sobre ele, caso vocês queiram assistir, tem aqui no canal. O Vanquish 540, ele possui frequência múltipla, certo? Então isso daí traz uma certa vantagem, que ele consegue pesquisar em várias profundidades de forma simultânea, diferente de uma frequência única. Também tem um vídeo falando sobre a frequência aqui no canal, para vocês entenderem, somente a frequência para detectar pepitas de ouro. Mas a frequência múltipla permite que você procure várias faixas de frequência em várias profundidades ao mesmo tempo. Então isso permite você achar a maior quantidade de objetos em cada passada, em cada balanço do detector. A bobina padrão dele é de 12 polegadas por 9 polegadas, é o padrão Double D, que a gente não vai entrar em detalhes técnicos sobre questão de bobina. E a profundidade média não estou dizendo que seja a profundidade máxima. Então, a profundidade média que ele consegue detectar com precisão os objetos é até 20 centímetros. A partir de 20 centímetros, ele pode ter alguma dificuldade em detectar, por exemplo, a ID do objeto, trocar a ID do objeto, ficar variando muito. O Vanquish, para mim, é o melhor equipamento para qualquer iniciante começar. A partir do 340, ele já tem praticamente, com exceção da bobina, o 440 e o 340 possuem uma bobina de 10 polegadas. Com exceção disso, ele tem a mesma capacidade do Vanquish 540. O próximo detector, o Equinox 800, que é o mais completo, ele possui a mesma tecnologia que foi empregada no Vanquish, que é o Multi-Key, com uma ressalva. Desde a última atualização ele possui uma frequência a mais, seria a frequência de 4 kHz. Então ele consegue ir ainda um pouco mais fundo para detectar determinados objetos, certo? E além disso, a bobina dele é um pouco menor que a do Vanquish. A bobina de estoque é de 11 polegadas, mas devido a essa frequência extra que foi implantada nele, ele consegue ir um pouco mais fundo na detecção de alguns metais. Por padrão, as frequências de trabalho do Equinox 800 é 4 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz e 40 kHz para todos os modos, com exceção do modo praia. O modo praia ele só funciona no modo multifrequência, que vai de 4 a 40 kHz. Todos os outros modos suportam a frequência fixa e também a frequência múltipla. E hoje eu recomendo todo mundo sempre utilizar a frequência múltipla. Só se você estiver procurando algo bem específico é que eu recomendo você utilizar uma frequência estática. Como eu falei, a bobina dele de pesquisa é uma bobina semicircular de 11 polegadas, Double D, e a profundidade de busca dele é entre 15 a 25 centímetros, a profundidade de busca média. Ou seja, se passar de 25 centímetros ele pode começar a dar diferença na ID, pode não pegar objetos finos como correntinhas e etc. O terceiro equipamento que eu quero apresentar aqui é o Garrett AT Pro. O Garrett AT Pro ele possui uma única frequência de 15 kHz e por padrão vem uma bobina helicoidal de 11 polegadas por 8,5. A profundidade que ele pode atingir é similar ao do Equinox. Devido a ter uma única frequência, ele consegue ir um pouco mais fundo. Em contrapartida, ele não consegue detectar tantas coisas em cada passada quanto no Equinox. A profundidade de identificação média dele é de 15 a 25 centímetros. Então, passou de 25 centímetros, ocorre o mesmo problema que ocorre com os demais. Pode ser que ele não identifique o objeto da forma correta, ou seja, vai alterar a ID, ou pode ser que ele não consiga identificar o objeto. O quarto e último equipamento que eu quero apresentar aqui seria esse lançamento da Garrett, exatamente para começar a tentar concorrer com esse mercado de multifrequência que hoje ele está sendo dominado pela Minelab. Isso é fato. Eu não sou fanboy da Minelab, apesar que meus detectores são todos da Minelab.
Gosto muito da MindLab, mas eu não sou fanboy. Ou seja, se surgir algum detector com a tecnologia melhor e com preço acessível, que esse é outro fator, e que também tem o mesmo, o mesmo nível de garantia, com certeza, se eu estiver precisando, eu irei comprar. O Garrett, esse Apex, é o primeiro detector multifrequência da Garrett. A bobina de pesquisa dele é uma bobina também elíptica, de 11 polegadas por 6, né? E o perfil de profundidade dele é bem similar ao perfil do Vanquish, tanto que ele foi lançado como concorrente do Vanquish, porém ele tem um precinho mais salgado, mas é um equipamento de excelente construção e o painel dele é lindo, é bem grande. Uma coisa que eu acho uma deficiência do Vanquish é exatamente essa questão do painel dele, além de ser pequeno, o LED que colocaram nele é muito escuro, à noite você não consegue enxergar direito, aquele LED vermelho. Deve ter colocado para economizar mais bateria, mas deixa a desejar na qualidade, no retorno. Você à noite gosta de dar uma caçada e quer ver o display. E ele, infelizmente, por ser um LED muito escuro, você vê com certa dificuldade. Mas fora isso, é um excelente equipamento. Acho que eles fizeram de propósito para você treinar o ouvido, só pode. Frequência alta e baixa. Eu botei aqui como referência uma luz estroboscópica. Para vocês terem ideia, uma luz estroboscópica, aquela que vocês vão para a danceteria, ela a cada segundo, em média, ela pisca 20 vezes. Então aí seria como se fosse 20 Hz, ou seja, 20 vezes. Um detector que tem uma frequência de 4 kHz, ele vai emitir 4.000 emissões, supondo que fosse de luz. Ele ia piscar 4.000 vezes em um único segundo. Você contou 1, 2, na hora que desse 2, até esse 2 ele jogou 4.000 pulsos e tentou receber o máximo de pulsos possível daquele que ele jogou. E então isso daí determina exatamente a profundidade dele. Coloquei como exemplo os 4 kHz, que é a frequência mais baixa hoje que tem no Equinox. 46 kHz, que é essa faixa de 40 a 50, é a frequência mais utilizada pelos detectores especializados em ouro. Então aí seria 46.000 pulsos em um único segundo. E 100 kHz, que seria a frequência máxima hoje do CTX 3030, que é um dos detectores de tesouro top da MindLab. E outra coisa, quanto maior a frequência, menor vai ser o campo de atuação dela. Então a frequência baixa, mas é que ele consiga atingir até aqui. É aquilo que eu estou falando, a frequência baixa é como se fosse uma lanterna muito forte. A frequência média, essa de 46, ele vai atingir até aqui. Essa frequência de 100 kHz só vai atingir isso aqui de profundidade. Lógico que você tem recursos que você pode aumentar a profundidade de uma frequência alta. Por exemplo, uma bobina. Você botando uma bobina maior, uma frequência de 100 kHz que ele atingia aí 10 centímetros, pode atingir 20 centímetros. E a questão da multifrequência. A multifrequência permite que vários espectros sejam analisados a várias profundidades diferentes ao mesmo tempo. Então tem essa vantagem. Então, se você dá uma passada, você procurou ali, no caso do Vanquish, ele geralmente usa, se eu não me engano, são 4 frequências simultâneas e fica alterando as frequências. Dá uma passada, ele jogou 4 pulsos diferentes e recebeu aqueles 4. Aí você deu outra passada, jogou mais 4 pulsos e voltou. Já com um detector de uma única frequência, é um único pulso o tempo todo. E sempre naquela profundidade, indo e voltando, indo e voltando. Já a multifrequência é como se fosse um monte de gente gritando até achar alguém. Fulano, ciclano, beltrano, eu. Outro fator muito importante é o software. Isso daí é importante mesmo. O software, ele é responsável por controlar exatamente o dispositivo em si. Ou seja, se não tivesse o software, aquela caixa de processador, a bobina, tudo, não prestaria para nada. Porque o software que interpreta exatamente as informações. Diferente dos circuitos analógicos, né, como os detectores PI, que eles são circuitos analógicos, tem todo, ou seja, tem vários componentes, cada um já tem a sua função ali. Os detectores digitais, né, VLF,
que é o que a gente está falando aqui, todos eles têm um software integrado que é responsável por orquestrar o funcionamento de todos os recursos dele. Os recursos principais para você ter estabilidade e profundidade seria a questão do balanço de solo, que ele vai detectar qual tipo de solo você está trabalhando, ali, qual tipo de solo, qual tipo de balanço, ou seja, qual programação ideal para ele trabalhar naquilo. Ele já faz um cálculo automático de jogando as frequências, recebendo, aí depois joga a frequência de novo, recebe, e no que você vai balançando, ele vai dizendo, ó, o ideal é esse tipo de frequência funcionando aqui. Então ele ajusta as frequências para trabalhar naquele tipo de solo. Então é muito mais do que aquelas 4 frequências fixas. Ele começa a mudar minimamente os parâmetros da frequência. Por exemplo, o que é 4? Pode ser 4.30 kHz, aí não, aqui funciona melhor 4.40 kHz. Aí a frequência de 5, pronto, aqui funciona melhor 5.2 kHz. Aqui funciona melhor 10.1 kHz, e vai. Então o balanço de solo serve exatamente para ele equalizar o funcionamento do equipamento naquele solo. Outro recurso importante aí são as IDs do objeto, que aí você tem noção do que você está para cavar. Então um equipamento que não conseguir manter um padrão na geração de IDs, a gente sabe que infelizmente para ouro, para lacre e para tampinha isso aí não vale muito não. Porque lacre é até previsível, mas tampinha e ouro é complicado. O ouro pode dar, pelo menos no Equinox e no Vanquish, ele dá da ID1 até a ID20, 22. Como tem vários vídeos aí, eu também já tive várias experiências aí em pegar ouro com ID de lacre, ouro com ID de aliança de inox. Enfim, são muitas variáveis também, como falado anteriormente, depende da composição do material, do tamanho, da posição, tudo isso interfere na profundidade e também vai interferir na ID. Uma aliança deitada pode dar uma ID, uma aliança em pé pode dar outra, né? Então tudo isso vai interferir, apesar que se tratando de ouro a variação sempre é mínima. Agora alguns outros metais aí tem uma variação esdrúxula. Outro item que é muito importante, apesar de que você tem que ter um pouco de cautela ao utilizar, seria toda a questão de discriminação, que ele faz exatamente você isolar as IDs do objeto. Então seria basicamente um recurso intrínseco com outro, permitir você fazer a discriminação de material através da ID, utilizar com cautela, porque às vezes tem coisas boas que dão IDs que a gente acha que é ruim, né? E outra coisa que é importante, outro recurso que é importante, é aquela setinha ali com a pazinha na maioria dos detectores daquilo para determinar a profundidade. Pelo menos você tem uma ideia. Sim, pessoal, sempre busque deixar o seu equipamento com software atualizado. Nunca um fabricante vai lançar um software para piorar o seu equipamento. Quando você atualiza um software, ou ele vai trazer uma melhoria grande para o seu equipamento, ou significativa, ou então ele está corrigindo algum bug, ou seja, algum erro que foi identificado com o tempo. Então sempre mantenha o seu equipamento atualizado. É uma forma também de você ganhar mais profundidade e também ganhar estabilidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão das bobinas, certo? A maioria das bobinas padrão hoje nesses equipamentos digitais são desse padrão aí, duplo D. Eu preferi não entrar em muitos detalhes não. Vou falar mais ou menos sobre tamanho e a profundidade média que aquele tipo de bobina consegue atingir, certo? Os tamanhos pequenos são bobinas que vão de 4 polegadas até 8 polegadas. A profundidade média que essas bobinas aí atingem são entre 10 e 20 centímetros, ou seja, a profundidade padrão que elas podem atingir. Essas bobinas, elas, por serem pequenas, elas são ideais para um ambiente que possui muita sujeira, porque ela consegue concentrar a radiação do pulso eletromagnético em uma área pequena. Então se tiver muita, e receber ali também. Então se tiver muito lixo ao redor, você consegue concentrar em uma única área. Então ele vai obter resposta de poucos objetos. Em contrapartida, você tem que ter uma caminhada um pouco mais tranquila, mais calma, que é você dar um passo, vai ter que passar ela pelo menos umas 5 vezes naquela área ali, para fazer a cobertura total daquela área.
Mas em contrapartida, assim, ela é considerada a bobina de sniper, né? A bobina de franco-atirador. É uma bobina de sniper, aquela bobina que ela vai bem precisa, bem em cima do alvo. Você não precisa nem de pinpoint utilizando essas bobinas aí, nem que ela já é tão pequenininha, se ela der ali em cima, uma cavada do Sandscoop é o suficiente para puxar o objeto. Temos as bobinas médias, que são as que chamamos bobina de estoque, né? Que é a bobina que vem padrão no equipamento. Elas medem entre 9 polegadas e 12 polegadas, a maioria 10, 11, 12 polegadas, que é a mais indicada para uso geral. E realmente, pelo menos até hoje, todas as bobinas que eu vi padrão, com exceção do Vanquish, que eu acho que todos deveriam vir com a bobina V12 para ganhar logo essa profundidade extra, mas aí é jogada de marketing para o pessoal comprar mais bobina, comprar a bobina de 12 para quem comprar o equipamento mais básico. E o padrão das bobinas médias vai entre 15 e 25 centímetros de profundidade. Essas bobinas são as bobinas que trazem um melhor balanço entre profundidade e estabilidade, porque ela não cobre uma área muito grande a ponto de, se a área tiver muito lixo, dificultar na detecção do local do objeto, mas também não é tão pequena a ponto de ser tão certeira quanto as bobinas menores. E possui uma profundidade intermediária, ou seja, basicamente ela e a pequena elas meio que se mesclam em termos de profundidade. E em alguns casos, como a bobina do Equinox, já vi alguns testes aí que ele chegou à mesma profundidade para determinados metais que a bobina de estoque, de 11 polegadas. E temos as bobinas grandes, são as bobinas que vão de 13 polegadas até 17 polegadas. Essas bobinas elas são utilizadas mais para você fazer caçada em ambientes um pouco mais limpos, ganhar um pouco mais de profundidade, cobrir uma maior área durante o balanço. Eu recentemente adquiri uma bobina grande para o Equinox, fiz o meu primeiro teste, eu entrei na água quase na cintura e cavei quase uns 50 centímetros de profundidade. Eu sei disso porque, além de ter cavado pra caramba, eu coloquei meu pé lá dentro só para ter uma ideia, uma noção. Então o buraco chegou quase ao meu joelho, a profundidade do buraco. E também tem algumas bobinas aí maiores que 18. Geralmente elas são feitas por encomenda, ou então para alguns equipamentos aí específicos. Quanto maior a bobina, a gente sabe, foi o que a gente conversou mais cedo, mas a gente vai deixando passar os objetos menores. São para um uso bem específico. Como eu falei, eu não ia entrar em detalhes sobre essa questão das bobinas. Então, pessoal, o que vai determinar a profundidade no final? Certo? O que vai determinar é, primeiro, o tamanho, a forma, a orientação e a composição metálica do objeto, como a gente viu no início. Se o objeto for grande ou pequeno, se ele for comprido, ou se for circular, ou se for chapado, ou se tiver um buraco no meio, tudo isso vai interferir na forma que ele vai ser identificado. As frequências que o seu detector trabalha, se ele opera numa forma de monofrequência, se é multifrequência, quais os tipos de frequência. Inclusive essa questão da frequência interfere também diretamente na questão da filtragem disso. Os recursos que o software do seu equipamento disponibiliza para o controle do equipamento. Então sempre mantenha o seu equipamento atualizado, porque vai ter melhorias para ele. O tamanho e o formato da bobina, né? Ou seja, isso vai interferir diretamente na profundidade e na área de busca dela. E por último, é uma coisa que eu não entrei em detalhes também, porque tem vários vídeos falando sobre isso, é o nível de mineralização do solo. Então se o solo tiver muito sal, for muito ferroso, aquela areia preta da praia, né, que contém muito ferro, aquela areia vermelha ali, geralmente o pessoal prospecta pepita de ouro, tudo isso vai interferir. Então você às vezes precisa diminuir a potência para você poder ganhar estabilidade. Aí com isso reduz também a profundidade. Então, no geral, os detectores estão evoluindo muito, cada vez mais. Estou até curioso para saber o que vai vir de novidade, além da multifrequência, que vai ser a nova guerra dos detectores com certeza. Eu creio que 2022 aí vai ser o ano da multifrequência e de algumas outras tecnologias de busca. Talvez eles comecem a implantar a tecnologia dos detectores mais caros
nos detectores mais em conta. Então, por isso, mais uma vez, fiquem atentos às atualizações do sistema, porque você pode ganhar algum recurso que você não tem hoje, né? E a dica geral: mesmo que o sinal seja ruim, não seja algo promissor, cave pelo menos um pouco para ver se o sinal muda. Mas o ideal mesmo é sempre você cavar tudo. Primeiramente, que você vai estar tirando algum objeto que geralmente é lixo da natureza. E segundo, você pode se surpreender com o que você vai achar. Pensar que é algum lixo, algum ruim, e isso é algo valioso, não necessariamente ouro, mas pode ser algum achado histórico, alguma coisa de importância aí que você nem imaginava. Então é isso. Pois valeu aí, galera. Desculpa aí qualquer coisa. E tamo junto.